Bem-vindos à semana de Humanas! Eu sou a Tati do canal Historizando e a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a prova de História do Enem. Primeiro, a gente tem que entender que desde o ano passado, desde 2017, a prova de Humanas vem acompanhada com a prova de Linguagens. Anteriormente, a prova de Humanas vinha junto com Ciências da Natureza e tinha um certo equilíbrio nas questões, porque tinha Humanas e tinha Física, Biologia, Química. Mas agora o dia é repleto de textão, então o primeiro cuidado que a gente tem que ter com o Enem de Humanas são os textos. Mas, falando da prova de História especificamente, são 45 questões de Humanas. A gente tem que entender que o Enem gosta da interdisciplinaridade, então ele vai gostar sempre de colocar as matérias unidas. Por isso, as questões não necessariamente são puras de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Podem unir alguns assuntos que têm relação e fazer uma questão. Na média, são 20 questões contendo conteúdo de História, mas não necessariamente só História. Dentro dessas 20 questões, a gente pode pensar em História do Brasil e em História Geral. Muita gente sai falando por aí que as questões de História do Brasil caem muito mais que História Geral. Mas será que isso é verdade? Lógico que a História do Brasil ela é muito mais trabalhada, é muito mais detalhada, mas não necessariamente em quantidade os anos do Enem vão trabalhar mais Brasil do que geral. Um belo exemplo disso é o equilíbrio que teve no ano passado, no ano de 2017. De 19 questões contendo conteúdo de História, 10 foram História do Brasil e 9 foram História Geral. Então será que cai muito mais? O importante é a gente entender que a prova de Humanas não tem receita, então não são o mesmo número de questões, os mesmos conteúdos todo ano. Claro que tem umas dicas, uns conteúdos preferidos que eu vou falar já já, mas não fique estudando apenas os conteúdos que mais caem, porque não necessariamente vai ser aquilo que vai cair e acabou. Falando em conteúdo que mais cai, com certeza o Enem tem as suas matérias preferidas, de História do Brasil e de História Geral. Eu vou falar alguns para vocês aqui em ordem cronológica, beleza? Falando de História do Brasil, nós temos o Segundo Reinado, o período oligárquico, a República Oligárquica, ou conhecida vulgarmente como República Velha. Tem também a Era Vargas, muito queridinha, tem a ditadura militar, entre outros. Mas esses conteúdos vêm aparecendo com muita frequência. Inclusive, Segundo Reinado e Era Vargas, toda a prova tem, muitas vezes até mais de uma questão naquela prova. Então é claro que a gente vai ficar de olho nesses conteúdos. Sobre História Geral é um pouco mais difícil definir quais são os conteúdos preferidos, porque não é em toda a prova que cai. Mas se a gente for fazer uma contagem dos últimos anos desde 2009, em ordem cronológica a gente pode falar de Grécia e Roma Antiga, de Idade Média, de expansão marítima e do período entre guerras. São conteúdos de História Geral que já caíram muitas vezes. Ano passado, inclusive, caiu tanto expansão marítima, tanto Grécia e Roma, quanto o período entre guerras. Então são conteúdos sim que o Enem curte. Vamos começar falando desses conteúdos queridos, os primeiros, Grécia e Roma. Sobre Grécia e Roma Antiga, a gente tem alguma dificuldade porque são conteúdos muito distantes da nossa realidade. É a história antiga, a antiguidade é muito diferente do que a gente vive hoje. Mas, se a gente souber pelo menos os períodos que os gregos e os romanos viveram, as descobertas que eles fizeram, com certeza vai ficar bem mais fácil de entender e de fazer as questões. Sobre os períodos gregos, a gente tem o pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. E aí a gente tem que entender que só a partir do período arcaico é que surgem as chamadas cidades-estado. Essas cidades-estado têm vários exemplos, os que a gente mais conhece são Atenas e Esparta. Com certeza a gente já ouviu falar dessas duas cidades, nem que seja no filme 300 com Esparta. Já no período clássico é onde a democracia vai surgir e o berço dessa democracia é a cidade de Atenas. Então a democracia que a gente conhece hoje, é claro, é bastante diferente, mas a gente pode entender então que a ideia de democracia, a ideia dessas questões políticas vão surgir então em Atenas lá no período clássico.
E isso é um conteúdo crucial para a gente compreender a prova do Enem, porque o Enem gosta de fazer comparações, o Enem gosta de entender, então, o antigo junto com o novo. Também nesse período clássico, que é o auge cultural da Grécia Antiga, inclusive em Atenas. A gente pode falar em filosofia, em arte, entre outras coisas. E é legal de lembrar de filosofia porque, se o Enem gosta de interdisciplinaridade, vai gostar muito de cobrar a história antiga junto com a filosofia antiga. Já ouviu falar de Aristóteles? De Platão? Ambos são bastante queridinhos pelo Enem e não é à toa. A gente pode misturar esses conceitos históricos e cobrar junto com a filosofia desses dois filósofos. Também no período clássico é que se encontram as duas guerras mais famosas da Grécia Antiga, que seriam as Guerras Médicas e a Guerra do Peloponeso. Sabe aquele filme 300 de Esparta, aqueles caras todos saradões? Pois é, eles estão contando as Guerras Médicas. Claro que com bastante fantasia e só um pouquinho de realidade. Mas as guerras médicas foram guerras muito importantes para o período da Grécia Antiga, mais especificamente o clássico. Essas guerras médicas envolvem os gregos e os persas. E aí é legal de entender que gregos e persas estavam lutando, mas não necessariamente todos os gregos. Por quê? Quando eu falo em cidades-estado, cada cidade-estado tem a sua independência. Atenas, Esparta, Tebas, cada uma é uma. Ninguém depende necessariamente da outra para ter o seu sistema político, para ter as suas questões, o seu comércio. Nas guerras médicas, Esparta demora muito a entrar. Então não é que a Grécia inteira entra na guerra de uma vez. E a Esparta demora a entrar. Por isso essa história dos 300. Já a Guerra do Peloponeso é uma consequência das guerras médicas. Graças então a esse final de guerra e graças a essa ameaça que os persas fizeram, os gregos resolvem se unir numa liga, a Liga de Delos. Só que Atenas começou a querer mandar mais e Esparta não vai gostar nada disso, criando a chamada Liga do Peloponeso. E por isso a Guerra do Peloponeso é entre Atenas e Esparta. Sobre os períodos da Roma Antiga, a gente tem monarquia, república e império. E a partir da república, a gente tem a chamada Lei das 12 Tábuas. Essa lei é muito queridinha pelo Enem, já caiu 2 vezes e já caiu 2 vezes comparando Grécia e Roma. Mas por quê? É a partir do período republicano que surge a Lei das 12 Tábuas e é graças a essa lei que as leis foram oficializando em Roma. Como assim? Anteriormente, as leis eram orais, não eram escritas, não eram oficiais. E por isso que os patrícios acabavam sempre dominando os plebeus em cima disso. Agora, já com a Lei das 12 Tábuas, a gente tem uma maior participação dos plebeus, ampliando as questões políticas na Roma Antiga. É por isso que no Enem já caíram 2 questões comparando a Lei das 12 Tábuas com as questões de Solon, com o surgimento da democracia em Atenas. É importante então frisar que não adianta a gente saber conteúdos isolados, a gente tem que compreender como eles funcionam juntos também. Qual a comparação, o que tem a ver, o que não tem nada a ver. Isso é muito legal para entender a prova do Enem. Vamos falar um pouquinho agora de história do Brasil com conteúdos que o Enem ama de paixão. O primeiro deles é o Segundo Reinado. Segundo reinado esse que vai durar bastante, então o Império do Dom Pedro II dura praticamente 50 anos, um dos maiores governos que o Brasil já teve, e é por isso que tem muito acontecimento para ser trabalhado. É importante lembrar também que o século XIX tem inúmeras transformações e que, claro, vão interferir na história do Brasil. Começando a falar do Pedro II em si, o Enem já cobrou várias vezes a própria imagem do Dom Pedro II. E quando eu falo imagem, eu falo charge, eu falo pintura e até mesmo uma foto. Você sabia que o Dom Pedro II já tirou várias fotos? Pois é, e o Enem já cobrou essa foto do Dom Pedro II. Então, é importante entender que a imagem do Dom Pedro II vai variar bastante. Afinal de contas, foram quase 50 anos. Ele começou pelos 15 e 16 anos no trono com o golpe da maioridade e foi até ele ficar velhinho. Então, é importante a gente entender todas as fases do Dom Pedro II, porque o Enem, inclusive, já cobrou todas. Com relação à economia, o produto mais importante, com certeza, é o café.
O auge cafeeiro no Brasil foi no segundo reinado. Então o Dom Pedro II acabou investindo bastante. Também surgiram os chamados barões do café e a questão do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. O Vale do Paraíba foi então o princípio do café. Já o Oeste Paulista, com a chamada Terra Roxa, que na verdade nem é roxa, é vermelha, mas o italiano rojo quer dizer vermelho. Então essa terra era muito fértil e o café então prosperou bastante no Oeste Paulista. E tem uma certa disputa nas seguintes questões. Dentro do Vale do Paraíba sempre foi trabalho escravo e priorizava-se o trabalho dos escravizados. Já no Oeste Paulista, em determinado tempo, se colocou o trabalho dos imigrantes. E é por isso que essas questões vão ser conflituosas e o Enem também já colocou isso na prova. Claro que o café, como é produzido em sua maior parte no Sudeste, vai fazer com que a economia brasileira dessa época seja muito centralizada e vão surgir as chamadas ferrovias, que também já caiu no Enem. A maioria dessas ferrovias foram construídas por causa do café. Mas lembre-se, é a maioria, porque o Enem já cobrou uma que não era por causa do café. O conflito mais conhecido do segundo reinado, com certeza, é a Guerra do Paraguai. O tal do Solano Lopes quis pegar um pedacinho do Brasil e aí começou a confusão. A gente tem que lembrar que a história pode se alterar ao longo do tempo. Como assim? As pesquisas dos historiadores podem descobrir coisas novas e podem ter alteração nas questões históricas. E o Enem também gosta de cobrar isso. Principalmente na Guerra do Paraguai. Sabe por quê? Guerra do Paraguai tem duas versões, você sabia? A mais antiga é com relação à culpa da Inglaterra. Então, tem uma versão falando que a culpa da Guerra do Paraguai é da Inglaterra. A Inglaterra estava se sentindo ameaçada pelo Paraguai e manda o Brasil, a Argentina e o Uruguai atacar o Paraguai. Será que a Inglaterra, a maior potência daquela época, vai se preocupar com o Paraguai? Mas existe essa versão histórica e o Enem já colocou ela na prova mais de uma vez. Tem então a versão mais aceita pelos historiadores atualmente, que a Guerra do Paraguai vai ser uma guerra de fronteiras. O Paraguai queria então uma parte importante do Brasil e vai começar essa luta. Logo, a Guerra do Paraguai vai ser entre a Tríplice Aliança, que é Brasil, Argentina e Uruguai, versus o Paraguai. Será que tem equilíbrio aí? Por incrível que pareça, a Tríplice Aliança sofreu um bocado para ganhar do Paraguai, mas acabou ganhando. E o Paraguai devastado. Então, o Enem curte a Guerra do Paraguai e curte essas versões da Guerra do Paraguai. Outro fato muito importante na Guerra do Paraguai são os escravizados. Muitos negros escravizados lutaram na Guerra do Paraguai e já se cobrou um desenho, uma charge criticando essa participação na Guerra do Paraguai. Porque eles iam, participavam, voltavam e as condições dos escravizados continuavam péssimas. Falando em escravizado, escravidão é um assunto que o Enem adora cobrar. Adora lembrar a gente o quanto foi péssimo e por isso inesquecível. Dentro da escravidão, a gente coloca no segundo reinado a crise desse sistema escravista. Porque a partir de 1850 a gente tem a proibição do tráfico negreiro. Logo depois nós temos algumas leis que são leis particularmente ridículas. A lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. E finalmente, em 1888, a gente tem a Lei Áurea com o fim da escravidão no Brasil, sem nenhum tipo de indenização e sem nenhum tipo de ajuda de inserção do negro na sociedade, fazendo com que, é claro, as consequências sejam vividas até hoje. Claro que dentro do segundo reinado existem outros conteúdos, como a imigração e a crise do império, mas esses que eu citei aqui com certeza foram os mais cobrados. E a própria imagem do Dom Pedro II que eu citei no início também já foi cobrada com relação à crise do Império. Mas vamos falar de outro conteúdo que todo ano tá lá e muitas das vezes mais de uma questão sobre esse mesmo conteúdo, que é a chamada Era Vargas. E Era Vargas porque também tem uma duração um pouquinho extensa, de 1930 a 1945, Getúlio Vargas governou o Brasil. E não foi só dessa vez, hein?
Mas a Era Vargas é um conteúdo que o Enem gosta de cobrar e o Enem então tenta colocar algumas das conquistas que a Era Vargas trouxe para o Brasil. Mas a gente tem que começar a falar do golpe de Estado ou da chamada Revolução de 30, porque o Getúlio Vargas não entrou através das eleições no governo. Existiu então uma aliança liberal, então uma ruptura com a República Oligárquica, com a questão do café com leite, que vai promover um golpe de Estado, fazendo com que o Getúlio Vargas entre no poder. A partir daí nós temos o chamado governo provisório, que de provisório não tem nada, afinal de contas durou mais ou menos uns 4 anos, e nesse governo provisório ele vai centralizar o poder todo para si, ele vai colocar vários tenentes que são apoiadores daquela Revolução de 30, como então interventores de Estado, então vai eliminar essa questão da figura do governador e colocar o interventor. E São Paulo, que era então o principal inimigo de Vargas, já vai começar fazendo um fuzuê, que é a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que o Enem já cobrou com essa imagem mostrando um bandeirante bem imponente tentando esmagar o Getúlio Vargas. É chamada de constitucionalista porque propõe então a criação de uma Constituição, já que o Vargas anula a Constituição anterior e fica no governo provisório sem Constituição. Essa revolta acabou sendo massacrada pelo governo, mas ao mesmo tempo se inicia o processo de Assembleia Constituinte. Cria-se então a Constituição de 34, então por isso o governo constitucional se inicia. Nesse governo a gente tem que citar várias mudanças que aconteceram graças a essa Constituição. Primeiro nós temos a afirmação das leis trabalhistas, coisas que o Vargas já propunha em seu governo provisório, vai ser afirmado na Constituição de 34. Além disso a gente tem a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e o Código Eleitoral. Muito importante porque no período oligárquico, então na chamada República Velha, as eleições tinham inúmeras fraudes e o Vargas quis acabar com isso com essas medidas. Outra coisa muito importante, mais ainda para a semana que a gente está vivendo, é o voto feminino. O voto feminino vai ser conquistado a partir do governo de Getúlio Vargas. Mas é uma conquista, é claro, excelente. A gente tem que lembrar que na década de 30 a mulher não tinha muita voz. E esse voto feminino ele só era permitido se a mulher fosse emancipada ou de seu pai ou de seu marido. Será que tinha muita mulher independente de pai e marido naquela época? Infelizmente, acredito que não. O Enem também já cobrou essa questão do voto feminino com essa charge aqui. Outra coisa importante é que essas leis trabalhistas que o Vargas coloca são leis trabalhistas para trabalhadores urbanos. Não foram todos os trabalhadores beneficiados dessas leis trabalhistas, pelo contrário, foi a minoria na época. Nessa Constituição de 34, Vargas vai ser eleito pelo voto indireto, continuando o seu governo, e surgem grupos políticos muito importantes. A AIB, a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. A Ação Integralista Brasileira tem um quê de fascismo, uma inspiração fascista e Plínio Salgado como líder, e a Aliança Nacional Libertadora tem um quê de comunismo, de socialismo e tem como principal líder Luiz Carlos Prestes. Falando em ANL, em 1935 tem a chamada Intentona Comunista, que vai ser uma tentativa de golpe da ANL em cima do Vargas, que vai dar errado, mas o Vargas, bobo nem nada, vai se aproveitar disso e se instalar o medo na sociedade brasileira, a questão da ameaça comunista, e vai lançar em 37 o chamado Plano Cohen. Por que ele faz isso? Esse Plano Cohen é um falso plano. Teoricamente ele seria um ataque comunista, mas na verdade vai ser o Vargas junto com a Ação Integralista Brasileira que vai forjar esse plano para se instalar uma ditadura no Brasil. Se você acha que no Brasil só teve a ditadura militar, você está muito enganado, porque em 1937 o Vargas coloca o Estado Novo, a ditadura varguista, e essa ditadura varguista vai promover diversas mudanças
Novamente, a primeira delas, é claro, é a Constituição. Não vai ser uma Constituição igual a de 34, vai ser uma Constituição ditatorial de 37. Tem também cada vez mais os sindicatos atrelados ao governo, bastante próximos do governo, controlados pelo governo, justamente para não ter nenhuma questão de revolta dos trabalhadores. Tem o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser essencial para o Estado Novo de Vargas funcionar. Além dele fazer a censura, ele vai promover a figura do Vargas, fazendo com que essa figura fique cada vez mais popular entre todos, inclusive os trabalhadores. Nesse período a gente também tem a Segunda Guerra Mundial e o Vargas numa berlinda. Ele será que apoia o fascismo e o nazismo, que é bem parecido com o Estado Novo em algumas questões, ou será que ele apoia os Estados Unidos, que injetava dinheiro no Brasil? Graças a essa questão do dinheiro no Brasil, o Vargas acaba apoiando os Estados Unidos e alguns ataques que a Alemanha promoveu também, e é por isso que existe uma contradição muito grande, porque o Estado Novo, uma ditadura muito similar à questão fascista e nazista, vai entrar na guerra justamente a favor da democracia, a favor dos Estados Unidos e contrário a esse fascismo, a esse nazismo. E é com essa contradição que em 45 acaba a Segunda Guerra Mundial e acaba o Estado Novo de Vargas também. Porém, a figura de Vargas ficou tão conhecida e tão querida que surge o chamado movimento queremista, o movimento que quer que o Vargas continue. Isso não vai acontecer, mas existe um governo do Vargas depois, que a gente não vai falar dessa vez. Sobre a era Vargas no Enem existiram vários tipos de questões, mas eu percebo que o Estado Novo, essa questão do DIP e essa questão com relação aos trabalhadores é o que mais cai no Enem. Agora, cá entre nós, a gente só vai estudar o que mais cai? Acho que não. Aproveita que a gente está no início do ano e estuda de tudo de uma vez para não ter nenhum problema. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando a Semana Humanas. Me acompanha no canal Historizando se você quiser entender um pouquinho mais de história no Enem, ou se você quiser entender a história de uma forma geral mesmo, eu vou adorar te receber por lá. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada às manas por terem colocado Historizando aqui com vocês. E lembrem-se, lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive dando aula e fazendo Enem. Um beijo e até a próxima!